As águas do tempo correm imparáveis na história da humanidade. Entre os séculos IV e IX da nossa era, houve muitas mudanças históricas que contribuíram profundamente para o desenvolvimento da civilização na maior parte do mundo. Ano 300 depois de Cristo. Os habitantes de Samoa colonizam as longínquas Ilhas Marquesas. Ao longo dos 500 anos seguintes, os polinésios ocupam 20 milhões de quilómetros quadrados e colonizam todo o Pacífico até à Ilha da Páscoa, convertendo-se nos maiores navegadores da história. Ano 320. Nas estepes da Ásia, umas tribos de cavaleiros nómadas inventam o estribo para andar a cavalo. Isto permite-lhes arrasar civilizações milenares. Ano 380. O cristianismo é declarado religião oficial do Império Romano. Depois, alcança uma enorme influência em toda a Europa. Ano 394. O imperador Teodósio põe fim aos Jogos Olímpicos que se celebravam na Grécia há quase 12 séculos. Ano 415. Uns fanáticos destroem a grande biblioteca de Alexandria e perde-se para sempre uma grande parte do saber do mundo antigo. Ano 432. Uma daquelas tribos nómadas, os Hunos, tinham invadido a China há um século. Agora, às ordens de Átila, dominam um grande império que ameaça as civilizações do Mediterrâneo. Ano 476. Cai o mais importante império da história. O Império Romano do Ocidente desmorona-se e a civilização europeia é devastada por um selvagismo atroz, com o que é iniciada a sombria Idade Média, também chamada a Idade das Trevas. Ano 529. O imperador de Bizâncio, Justiniano, manda fechar a Academia de Atenas, fundada por Platão quase 9 séculos antes. Ano 570. O profeta Maomé nasce em Meca. Com o tempo, funda o Islão, que vai expandir-se por inumeráveis territórios. Ano 600. Há mais de 2 séculos que a China é budista. Neste ano, os chineses começam a utilizar o papel moeda, uma invenção que vai revolucionar a economia do mundo. Ano 711. Os muçulmanos invadem a Espanha. Durante séculos, os árabes serão os guardiões da sabedoria científica do Ocidente. Ano 800. Carlos Magno faz-se coroar imperador, tentando desta forma restaurar o Império Romano. Ano 850. Os vikings noruegueses ocupam a Islândia e, com o seu vandalismo, chegam até ao sul da Europa. Durante esta turbulenta época da história, as grandes religiões expandem-se pelo mundo e algumas das mais importantes civilizações sucumbem. Enquanto isto acontecia, numa zona selvagem da América Central, a extraordinária civilização maia vivia os seus anos de maior esplendor. Origem dos maias.
Há 20 mil anos, durante a última glaciação, os mares tornaram-se pouco profundos e os seres humanos atravessaram a pé o Estreito de Bering. Ao longo de milhares de anos, desceram até ao sul, colonizando os vastos territórios que foram encontrando. Há mais de 4 mil anos, na América Central, o povo maia começou a desenvolver uma civilização original, no meio mais hostil para o homem, o interior das pluviosas selvas tropicais. Ao longo de toda a sua história, os maias estenderam-se por uma zona que atualmente pertence a Guatemala, México, El Salvador, Honduras e Belize. Não sabemos muito dos primeiros maias. O que sabemos é que não trouxeram de fora a sua cultura e a sua forma de vida, e que foram eles que as desenvolveram lentamente. Também sabemos que se dedicavam ao cultivo de milho, que eles tinham criado com híbridos de várias plantas silvestres. No ano 292 da nossa era, os maias gravaram pela primeira vez caracteres e hieróglifos na pedra. Foi então que começou a história escrita da América, já que os maias foram o único povo da América que teve um verdadeiro método de escrita. A partir desse momento, as cidades maias do sul, como Copán e Tikal, desenvolveram durante 600 anos uma das civilizações mais importantes da história. Ao mesmo tempo, na Europa, a civilização vivia a época mais sombria. A organização política dos maias estava limitada à cidade-estado. Cada centro religioso e urbano, junto com a comarca que os rodeava, constituía uma entidade independente. As cidades eram dirigidas e controladas pelos sacerdotes, sendo os guerreiros outra classe privilegiada. A ciência maia. O cultivo do milho era a atividade predominante do povo maia. Dele dependia 80% da sua alimentação. As terras eram propriedade da comunidade. Para os maias, saber com exatidão as datas para semear e para colher era um fator vital. Determinar essas datas era uma das funções dos sacerdotes e, por isso, tinha uma influência enorme na sociedade maia. Os sacerdotes eram astrónomos com experiência que, graças a cuidadosas observações e a umas sofisticadas matemáticas, calculavam o movimento do céu noturno, podendo predizer este movimento com milhares de anos de antecipação. No ano 500, os maias determinaram que a duração do mês lunar era de 29,5302 dias. A diferença com a cifra atual é de apenas 3 décimas milésimas do dia. O povo maia preocupava-se com o passar do tempo. Tinha 2 calendários que utilizavam simultaneamente. Um de 260 dias, destinado às cerimónias rituais, e um calendário solar de 365 dias, que corrigiam graças ao estudo do movimento da Lua, de Vênus e de algumas estrelas. Os maias chegaram a predizer eclipses que iam produzir-se 500 anos depois. Quando Colombo descobriu a América, o calendário europeu era menos exato que o dos maias. O engenho maia estendia-se a muitas atividades. No século VII, incrustavam jade nos dentes dos nobres, utilizando um cimento que resiste há mais de 1000 anos.
Estes desenhos, ou glifos, representam números. A numeração maia era vigesimal, quer dizer que em vez de mudar de coluna de 10 em 10 números, como no nosso sistema decimal, faziam-no de 20 em 20. Isto quer dizer que inventaram de forma independente o conceito de zero. Os números correspondentes a quantidades eram representados por meio de pontos e riscos, enquanto que para escrever datas, os maias usavam exclusivamente os glifos. Cada 52 anos, o primeiro dia do ano solar e o do ano sagrado coincidiam, e para os maias isto era o fim de um ciclo, e os templos deixavam de servir. Voltavam a construir novos templos em cima dos anteriores. Por isso, os arqueólogos encontraram debaixo dos templos maias outros mais antigos. Chegaram a encontrar de 5 a 6. Cada um representa 52 anos de história maia. Os maias contavam o tempo a partir do ano 3114 a.C. Ninguém sabe porquê. Os maias tinham interesse obsessivo pelo tempo, porque pensavam que para realizar qualquer atividade deviam escolher os dias mais propícios, sob o controle dos deuses. Esse afã por não improvisar fez com que os maias medissem o tempo com rigor, uma perfeição e uma meticulosidade superior ao resto dos povos do passado. As suas estelas de pedra, cobertas de glifos com anotações de datas, são o maior monumento que o homem levantou ao passar do tempo e à sua medida. A escrita. Os maias foram o único povo alfabetizado da América. Inventaram uma complexa escrita hieroglífica, com mais de 400 símbolos ou glifos, os quais tinham 2 usos. Um como representação de um objeto e outro como símbolo de outras coisas sem relação direta com o objeto. Esta complexidade faz com que ainda não possamos interpretar na sua totalidade a escrita maia, mesmo sendo uma das línguas faladas por alguns dos maias atuais. Os maias escreveram em pedra e em livros que fabricavam com casca de árvore recoberta de cal e cujas folhas se dobravam como um biombo. Na época da conquista espanhola, havia centenas, talvez milhares destes livros. Os missionários religiosos espanhóis pensavam que continham fórmulas de feitiçaria e por isso procuraram e queimaram com tanto empenho todos os livros que encontraram, que hoje em dia dispomos somente de fragmentos de 4 deles. Embora se conservem alguns textos maias em caracteres latinos, escritos depois da conquista espanhola, poucas vezes se prejudicou tão gravemente a cultura de um povo. Perante a queima massiva dos seus livros, os maias foram transmitindo em segredo de pais para filhos, durante gerações, as histórias do seu livro mais sagrado. Com uma tenacidade admirável, pôde conservar-se na memória de um povo, durante centenas de anos, o seu texto religioso mais importante e mais belo, o Popol Vuh, que finalmente, no século XVIII, pôde imprimir-se em forma de livro. O ocaso do Império Antigo. No século IX, de forma enigmática e misteriosa, as cidades maias do sul foram abandonadas. Bruscamente, Piedras Negras, Palenque, Copán, Caracol e Tikal, todas elas belas cidades que tiveram até 50 mil habitantes, ficaram vazias e esquecidas na selva.
Lá tinham vivido alguns dos mais sábios homens do passado, possuidores de conhecimentos que nós ignoramos. Sobre eles caiu uma terrível catástrofe, depois da qual só ficou o vazio e a desolação. As ricas plantações de milho foram abandonadas. Os templos, revestidos de flores, tornaram-se cinzentos. Já ninguém voltaria a seguir o curso das estrelas. Nos seus muros já não se ouviam mais risos, mais cânticos, nem mais soluços. A grandeza e as glórias do passado ficaram esquecidas, engolidas pelo tempo. E a selva, a omnipresente selva, guardou durante séculos os seus segredos. A lua, o vento, o ano e o dia caminham e passam. Assim o sangue encontra finalmente o lugar onde descansa em paz.